Oi, gente, meu nome é Suelen Pissarra e eu sou a mamãe do Arthur. E eu tô aqui hoje para contar para vocês como é que foi o meu acompanhamento gestacional e o meu parto normal pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Bom, na verdade, quando a gente pensa no SUS, a gente pensa naquele caos, né? Que é quando a gente vai no hospital público, aquelas filas enormes. E na verdade, essa parte de acompanhamento gestacional é bem diferente. A atenção primária do SUS ela é muito boa, principalmente essa parte voltada para gestante. Então eu vim contar para vocês um pouquinho aqui da minha experiência. Então eu fiz o meu acompanhamento gestacional todo, o meu parto, sem pagar nada, nem um centavo. E a minha intenção é ajudar vocês a fazer um balanço, se vale a pena ou não fazer o seu acompanhamento pelo SUS, porque eu vejo muitas mamães aí gastando 3 mil, 5 mil reais com parto, fora os acompanhamentos, né? As consultas antes do parto, porque todo mês tem consulta, então gasta um valor muito alto. Então eu vim contar a minha experiência para vocês pesarem na balança se vale a pena ou não. Bom, pelo SUS eu fiz 5 ultrassons ao longo do meu acompanhamento gestacional. Então eu fiz aquele que eu lembro que em abril eu fiz um que é aquele de 3 meses, quando a gente está com 3 meses, 14 semanas de gestação, que é o da Nuquinha. Com 4 meses eu fiz outro para saber o sexo do bebê. Quando estava com 5, 6 meses, se não me engano, eu fiz outro ultrassom, que é o morfológico. Eu fiz um outro com 7 meses, 8 meses, que era só de acompanhamento mesmo, para ver se estava tudo bem. E fiz o quinto, que foi o último, que foi logo pouco antes de eu ganhar o meu neném, faltando uns 15 dias ou uma semana antes de eu ganhar o meu neném. Que é o último que faz para ver se já está posicionado, não me lembro o nome desse, mas foram 5 ultrassons pelo SUS. As consultas eram mensais, então, de início, todo mês a gente ia lá e tinha um dia da semana certo, que era o dia só da gestante. Então, não era aquela fila enorme, ter que ir lá 6 horas da manhã pro posto de saúde, nada disso. Então, tinha o horário lá, que era, não me lembro agora, quarta-feira à tarde. Então, 1 hora da tarde. Era por ordem de chegada e era 5 gestantes por dia. Quando era muito, eram 8 gestantes naquele dia. E era por ordem de chegada. Chegava primeiro, era atendido primeiro. Então era muito tranquilo, era pouca gente ali. E isso de mensal era no início. Porque quando eu cheguei em 7 meses, 8 meses, não me lembro, começou a ser quinzenal. Então, a cada 15 dias a gente ia lá encontrar com o médico para tirar dúvidas. E no último mês, que foi o 9º mês, aí já era semanal. Então, todo mês a gente ia lá. Então, não ficava com dúvida. E eles explicam tudo muito direitinho. Bom, além disso, ainda tem os exames de sangue que a gente ganha no início e no final, a gente não paga nada, porque detecta um monte se tiver algum problema, né? Então pode ser detectado no exame de sangue. Então no início e no final a gente faz e eles comparam se deu alguma alteração, glicose, essas coisas. A gente ganha repelente pelo SUS, então porque é perigoso, né? Gestante, esse negócio de mosquito. Então no início eu ganhei, no final da gestação ganhei de novo os repelentes. Além disso, ainda tem a suplementação, que no início é ácido fólico e ferro, e mais pro final da gestação aí é só o ferro mesmo, a gente ganha tudo pelo SUS, não paguei nada. E a desvantagem que eu vejo, a única desvantagem que eu vi é que eu não fui atendida por um especialista. Então não era um ginecologista, um obstetra que estava lá para me atender. Era um médico clínico geral. Ele é um médico, né, gente? Então ele sabe o que ele está falando. Então eu não fiquei insegura em momento nenhum por isso. Mas de qualquer forma, se a minha gestação fosse de risco, a minha gestação foi uma gestação normal, mas se fosse uma gestação de risco, risco de pré-eclâmpsia, de diabetes gestacional, essas coisas assim, o SUS também tem uma especialização. O médico ele encaminharia para um especialista. Agora eu vou contar um pouquinho para você sobre o meu parto. Na verdade, eu vou fazer um vídeo separado com um relato de parto, tudo o que eu senti durante o meu parto para vocês depois. Hoje eu vou me ater às vantagens e desvantagens que eu vi no SUS. Bom, a gente aprende durante o acompanhamento gestacional no posto de saúde que a gente tem que
contar as contrações que a gente está sentindo antes de ir para o hospital. Então, por que a gente escuta aquilo das pessoas falando que ficou um dia, mais de um dia em trabalho de parto no hospital? É porque foi muito cedo para o hospital. Então, a gente tem que contar. Eu aprendi lá que são 2 a 3 contrações a cada 10 minutos. Essa é a hora de ir para o hospital. Então, eu cheguei no hospital, era umas 7 horas da noite. Já cheguei com 8 centímetros de dilatação no hospital, porque eu fiquei em casa, meu trabalho de parto iniciou em casa, depois eu vou contar para vocês no outro vídeo. E aí tive acompanhamento de 3 médicos e 2 enfermeiras, então foi muita assistência que eu tive, assim, foi muito legal. Então era o médico obstetra, era o médico residente, a médica pediatra e 2 enfermeiras. E fora que o meu marido me acompanhou o tempo todo, ele estava comigo durante o parto, ele estava lá comigo, depois ele pôde ficar lá comigo durante a noite. Então foi muito tranquilo, eu cheguei 7 horas da noite, 10 horas da noite eu já estava com 10 centímetros de dilatação e o meu bebê já nasceu ali com 10 centímetros de dilatação, 10 horas da noite. Aí eu dormi no hospital. A desvantagem que eu vi é que a enfermaria é compartilhada. Então, no meu quarto, junto comigo, tinham mais, se não me engano, três nenéns, 3 gestantes, né, que ganharam neném. Eu não vejo como desvantagem, porque pra mim, que sou mamãe de primeira viagem, foi até bom, porque a gente conversou, trocou ideia, aprendi algumas coisas, mas eu sei que tem muita gente que vê isso como desvantagem, então eu acho legal de falar aqui. No outro dia, quando eu acordei, teve o primeiro banho do meu neném, então mamãe de primeira viagem, não sabia fazer nada, então a enfermeira veio, ela deu banho, ela me ajudou, ela me ensinou a dar banho no neném, então isso também eu achei bem legal. Fora que também eles têm uma equipe de banco de leite, então vem o pessoal do banco de leite para te ensinar a amamentar, te ensinar a fazer a pega correta, ensinar o neném a colocar a boquinha dele no seu peito, ensinar a fazer a pega correta, porque se não fizer machuca muito. E eu sofri muito com isso, porque de início o Arthur não pegou direitinho não, mas não foi por falta de ensinar, porque elas vieram, me ensinaram tudo direitinho. Fora os exames, que o hospital faz tudo de graça no bebê também, exame de pezinho, de coraçãozinho, de ouvido, de um monte de exame que eles fazem também. Então a minha experiência foi muito boa em relação a isso. E o que eu achei bem legal também é que depois do parto eles não te abandonam não, então eles já marcam uma consulta com a médica que te atendeu lá, com a pediatra que te atendeu lá, para daí a uma semana. Então depois de uma semana você volta lá para ver se o bebê tá ganhando peso. Então no caso do Arthur, por exemplo, ele não estava ganhando peso na primeira semana, ele perdeu peso. É normal, na verdade, perder um pouquinho de peso quando sai do hospital, né? O neném nasce inchado, isso a gente já sabe. Então, da hora que o neném nasce até a hora que vai sair do hospital, é normal perder um pouquinho de peso. Mas daí a passar uma semana, o normal é o neném ganhar peso, e o meu neném não ganhou, porque ele estava fazendo a pega errada. Então, eles chamaram a equipe do banco de leite, me ensinaram de novo como é que fazia, e daí marcaram a consulta para a próxima semana. Então eu fui com uma semana, depois de mais uma semana eu voltei de novo. E aí o meu bebê estava ganhando peso e aí nós recebemos alta. O SUS continuou me dando os remédios de anemia por um tempo ainda, depois do parto. Então o pós-parto pelo SUS também foi muito legal. Então eu tive uma experiência muito boa. O SUS foi uma bênção na minha vida. Eu gostei muito e eu vim aqui compartilhar isso com vocês, porque às vezes a gente só fala mal, né, do SUS, então a gente tem que contar as partes boas também. Se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei de alguma forma, clica aqui no joinha, se inscreve no canal, porque eu vou estar sempre postando vídeos novos para vocês. Tchau, tchau!